Ryan ainda não é titular da seleção brasileira. Mas depois do que aconteceu no Maracanã ontem contra o Panamá, ele virou uma coisa talvez até mais perigosa nesse momento. Ele virou pressão. Pressão em cima do Luiz Henrique, pressão em cima do Ancelotti e pressão da torcida que agora quer ver mais. Porque não foi só entrar no segundo tempo, fazer um gol e pronto. Isso seria a análise mais simples. O ponto é outro, rapaziada. O Ryan entrou bem, fez gol, mostrou personalidade na partida de ontem, foi abraçado pela torcida, muito legal, né? Que aconteceu ontem lá no Maracanã e apareceu justamente no setor onde Luiz Henrique foi discreto na partida de ontem. E aí nasce aquele problema que todo técnico gosta de ter, mas que também incomoda. O problema bom. O contexto rápido, rapaziada. O Brasil venceu o Panamá ontem por 6-2 no Maracanã em amistoso antes da Copa. Luiz Henrique começou jogando, Ryan entrou no intervalo e logo no começo do segundo tempo o garoto aproveitou uma falha na saída do Panamá e marcou o terceiro gol da seleção na partida de ontem. Só que aqui tem um detalhe importante. Rapaziada, não dá para olhar esse gol só como sorte. Sim, o Panamá errou. Sim, o goleiro falhou. Sim, o jogo já estava mais aberto, mas o Ryan estava no lugar certo, na hora certa, lendo o gatilho de pressão. O gol nasce do erro do Panamá, mas o posicionamento nasce de leitura. E jogador jovem que lê esse tipo de lance em jogo de seleção merece atenção. Agora, a leitura comum vai ser: ah, o Ryan entrou bem. Ah, a torcida gostou dele. Ah, o menino fez gol. Tudo isso é verdade, mas o ponto que quase ninguém aprofunda é outro. Ryan não ganhou a vaga em 45 minutos, mas ganhou narrativa. E em Copa do Mundo, narrativa pesa. Porque Copa não é só escalação no papel. Copa também é ambiente, é torcida, é momento, é jogador que parece crescer quando a camisa pesa. E ontem, no Maracanã, o Ryan não apareceu assustado, nem um pouco, rapaziada. E vamos para o outro lado mais frio da análise. Em 45 minutos, Ryan teve um gol, 8 passes certos em 9, 89% de acerto no passe, 3 duelos ganhos em 4 disputados, 75% de aproveitamento nos duelos e nota 7.7 no SofaScore. Não é um volume absurdo. Não é para tratar como se ele tivesse destruído uma seleção europeia e mata-mata de Copa, mas é eficiente. E aqui está a diferença. Ryan não precisou aparecer toda hora para ser decisivo. Ele foi objetivo, foi agressivo na hora certa e transmitiu o principal: personalidade. E para jogador jovem, personalidade às vezes vale quase tanto quanto a estatística, porque uma coisa é ter talento no clube. A gente já viu vários assim. Outra coisa é entrar com a camisa da seleção no Maracanã, com Copa chegando, e não se esconder. Agora entra o ponto principal do vídeo. Luiz Henrique começou jogando, mas teve uma atuação discreta no jogo de ontem. Pelos dados do recorte, 6 passes certos em 10, 60% de acerto, 3 duelos ganhos em 6, 50% de aproveitamento. Não é para destruir o Luiz Henrique. Não é esse o ponto. O ponto não é dizer que o Luiz Henrique perdeu a vaga. O ponto é dizer que ele ganhou uma sombra. E isso muda o ambiente. Porque antes do jogo, talvez a discussão fosse: quem começa pela direita? Depois do jogo, a pergunta mudou um pouco. Será que o Ryan não merece mais minutos? E quando a pergunta muda, a pressão muda junto. E a gente já viu isso na seleção em ambiente de Copa. Rapaziada, futebol de seleção é muito cruel. Nesse sentido, às vezes o jogador não perde a vaga porque jogou mal. Ele começa a perder espaço porque alguém entrou e criou uma sensação melhor. E sensação em Copa vira debate nacional muito rápido, rapaziada. Rapidamente isso já vira essa sensação que o Ryan deixou ontem, vira debate e alguns já estão pedindo ele, inclusive, já como um titular. Tem que ir com calma nessa parte. E aqui entra o ouro dessa pauta desse vídeo. O Ryan não virou assunto só pelo gol. Ele virou assunto porque tem história. É cria do Vasco, é jovem, tem 19 anos, saiu para o Bournemouth da Inglaterra, tá na Premier League e fez o primeiro gol pela seleção justamente no Maracanã, diante de uma torcida que se conectou com ele. Tem jogador que entra bem
e tem jogador que entra bem, faz gol, ganha a música da torcida e vira personagem da Copa. O Ryan entrou no segundo grupo. E isso é muito forte, porque quando a torcida compra um personagem, o técnico passa a lidar com outra variável. Não é só mais treino, não é só isso, não é mais só função tática, não é só mais hierarquia, é clima, e clima em seleção brasileira sempre pesou. Eu lembro da Copa de 2002 com o Ronaldo. Foi um clima absurdo para que desse certo na família escolar e naquela ocasião deu, né? Só que agora vem a parte que separa a análise de oba-oba. Calma, foi contra o Panamá e o Panamá no segundo tempo estava muito mais abatido. A gente tem que ser franco, rapaziada. Apareceu uma carne assada no segundo tempo, Panamá. Já não guardava posição como no primeiro tempo. O time abriu mais espaço, cansou, perdeu organização e facilitou muito para quem entrou depois. Foi um outro jogo no segundo tempo. Então, sim, quem entrou no segundo tempo pegou um adversário muito mais fraco do que quem começou jogando. Isso tem que ser lembrado nesse vídeo aqui, pessoal. Por isso, não dá para transformar 45 minutos bons em sentença definitiva. Não dá para dizer, Ryan tem que ser titular imediatamente. Luiz Henrique acabou. Ancelotti é obrigado a mudar. Não é isso. A análise séria é outra. Ryan não comprou a titularidade, mas comprou o direito de ser levado muito a sério. E isso para um jogador de 19 anos, rapaziada, já é muita coisa. Então, o que o Ancelotti ganhou? Ganhou uma opção, mas não uma opção qualquer. Ganhou um jogador jovem canhoto de 1,85 m que atua pela direita, pode jogar por dentro, pode atacar espaço e mostrou que não tremeu no ambiente da seleção. E mais importante, ganhou um jogador que muda a energia do jogo. Porque uma coisa é ter reserva para preencher elenco. Outra coisa é ter reserva que entra e muda o assunto do dia seguinte. Ryan mudou o assunto do dia seguinte. E isso é poderoso. A gente tem que valorizar isso. Agora, se Luiz Henrique continuar discreto, a pressão aumenta. Se Ryan entrar bem de novo, a pressão aumenta mais ainda. E se a torcida comprar de vez essa ideia, aí Ancelotti vai ter que administrar não só futebol, mas narrativa. Então, minha opinião é a seguinte, rapaziada. Ryan não deve ser tratado como titular automático. Seria exagero, seria precipitação e seria cair no oba-oba de amistoso contra o Panamá ainda por cima. Mas também seria um erro fingir que nada aconteceu na partida de ontem. Ryan ainda não virou o titular, mas já virou o jogador que muda a pressão dentro da seleção. E isso é muito relevante, porque Luiz Henrique ainda pode ser o nome mais natural para começar. E eu acho que tem que começar mesmo com o Luiz Henrique. Mas agora ele sabe que tem alguém respirando no pescoço. E esse alguém não é só um jovem promissor. É um jovem que já tem gol, tem música, tem torcida, tem personalidade e agora tem um principal, narrativa. Rapaziada, esse é o tipo de análise que eu quero trazer aqui no canal. Não é só jogo bem ou jogo mal, é entender o que um jogo revela por trás da manchete. Porque às vezes um gol em amistoso não muda a escalação imediatamente, mas muda o ambiente. E ambiente em Copa do Mundo pode mudar muita coisa, rapaziada. Jogou muito bem ontem o Ryan. Gostei muito do Ryan. Outros também, mas nesse vídeo aqui é mais sobre o Ryan que nós vamos falar aqui, né? E você, acha que o Ryan já merece brigar forte pela titularidade ou ainda é cedo demais? Rapaziada, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!